Olá amigos, nesse Sinal da Cruz de hoje nós vamos falar sobre os dogmas. Isso é importante dizer porque na sociedade de hoje em dia, em que o cristianismo está sendo achincalhado, desrespeitado, em detrimento de fábulas, de confusões, nós temos que colocar os pontos nos is. E nós temos uma grande acusação que se faz contra a igreja, que é acusá-la de dogmática. Como se isso fosse algo ruim. Como se isso fosse algo negativo. E vocês vão perceber que a perseguição de conhecimento, existe a perseguição que as pessoas, fisicamente falando, elas são perseguidas, elas são presas, elas são torturadas, né? Isso nós tivemos esses acontecimentos muito reais na antiguidade. Até hoje, em muitos países, cristãos são perseguidos. Cristãos não podem louvar e participar das missas livremente. Mas a perseguição feroz e atroz também se faz através de palavras e através de argumentos falsos. Basicamente, um argumento falso vamos dizer assim, une duas ou mais afirmações e tentam confundir você. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro, tá? Bem estúpido até, mas para vocês entenderem como se faz um argumento falso. Se eu uso duas proposições verdadeiras e tento fazer uma terceira utilizando essas duas proposições aparentemente verdadeiras. Por exemplo, o cachorro é amarelo. É a primeira proposição. A bola é amarela. É a segunda proposição. Então, com essas duas proposições, essas duas propostas, eu posso fundar com o argumento falso uma terceira. Já que o cachorro é amarelo e a bola é amarela, o cachorro é a bola. Mas, Marcos, isso é um absurdo. Isso é uma proposta absurda. Exatamente, uma proposta absurda. Mas isso eu estou falando com duas afirmativas muito simplórias, muito simples. O que acontece com os argumentos falsos que as pessoas utilizam contra a igreja é exatamente usar uma proposição que parece ser verdadeira com uma proposição que às vezes é verdadeira, une as duas e traz uma terceira que é um argumento falso e que faz você achar que a Igreja Católica está errada, que tal religião está errada, que tal afirmação religiosa está errada. E uma delas é dizer que a igreja é dogmática, tentando levar, e ela é dogmática, mas tentando levar essa característica para o lado da coisa errada, da coisa imposta. E eu vou dizer para vocês, gente, bem resumidamente, porque se trata no vídeo Sinal da Cruz, né? Aqui no nosso canal, dogmático é algo que se tem certeza. Quando eu tenho um dogma, eu tenho no nosso caso, nós somos cristãos, quando eu tenho um dogma, eu tenho uma certeza da fé. Uma certeza, algo em que eu posso caminhar com plena certeza de que aquilo existe, mas que se trata muitas das vezes de realidades espirituais. Por exemplo, o dogma dos sacramentos. Todos os sacramentos, eles são dogmáticos, eles são certezas da fé. E não uma imposição que se faz de cima para baixo. Tudo que a fé nos traz, ela é proposta. Deus sempre propõe. E é por isso, nós vamos falar sobre isso em outros vídeos, que, por exemplo, o inferno existe. Porque Deus não fez uma proposta, não nos obrigou, melhor dizendo, a sermos dele. Não nos obrigou a sermos felizes. Não nos obrigou a estarmos no céu. Por isso existe a opção do inferno. Porque eu, na minha livre vontade, no meu livre-arbítrio, melhor dizendo, eu opto cabalmente e conscientemente por me afastar definitivamente de Deus. A isso chamamos inferno. Que também é um dogma também. A certeza do inferno. A certeza de que existe uma realidade espiritual em que nós nos afastamos. Nós temos a liberdade de nos afastarmos definitivamente de Deus. É um dogma, uma certeza.
Assim como o céu é uma certeza, o inferno também é uma certeza, assim como o purgatório também é uma certeza. São dogmas. E, gente, isso não existe somente na Igreja Católica. Em todas as religiões existem dogmas. Por exemplo, se você vê um kardecista acusar a Igreja Católica de dogmática, ele está sendo contraditório, porque é dogma dele, kardecista, crer que os espíritos podem ser consultados. A necromancia para ele é uma certeza. Então ele está sendo dogmático. Também é uma certeza para o kardecista que existe reencarnação. Então ele está sendo dogmático com essa afirmação. O ateu também é dogmático. O ateu tem a certeza de que Deus não existe. Então ele está sendo dogmático. Então, gente, nós não podemos entender que a Igreja Católica é uma tirana, uma instituição tirana que impõe verdades, não tão verdades assim, para seus pobres e desnorteados servos ou fiéis, né? E isso é o que nós podemos dizer de sofisma, é um argumento falso. Eu sou convidado a ser cristão, sou convidado a ser católico, eu assumo aquela verdade como minha. E todos os dogmas levaram anos de estudo para serem aprovados pelo Papa, pela Igreja. Não se falou, vamos crer que Maria foi concebida sem mancha. E pronto. Não, foi feito vários estudos para se ter a certeza do que aconteceu lá quando Maria foi concebida sem mancha. Porque poucos eram as informações para se dar essa certeza da fé. Então, baseada naquela passagem, Mateus 16 e 16 e seguintes, Mateus capítulo 16, do versículo 16 seguintes, em que Jesus dá as chaves do reino dos céus para Pedro, ele diz: o que ele ligar na terra será ligado no céu, e o que ele desligar na terra será desligado nos céus. Basicamente, não é tema do nosso vídeo. Basicamente, ele deu poder ao Papa, primeiro que foi Pedro, e os papas sucessores de Pedro, deu poder a ele de poder falar com certeza absoluta sobre questões de fé e moral. Então, depois de grande discussão teológica, de grandes estudos, aí se utilizou desse poder que Jesus, não foi Pedro que deu, foi o poder que Jesus deu a Pedro. Foi utilizado esse poder da infalibilidade papal de decretar: sim, Maria foi concebida sem mancha. Sim, o inferno existe. Sim, o céu existe. Sim, Deus é misericordioso. Sim, Deus é único. São certezas de fé. Assim como existe uma certeza matemática: 1 mais 1, 2. 1 menos 1, 0. São certezas. Lógico, existem ramificações da matemática que vão detalhar essas contas de forma mais profunda, mas basicamente 1 mais 1 são 2, é um dogma. Então, não podemos permitir que as pessoas nos taxem de alienados, porque nós, usando nossa fé e a nossa razão, nós somos iluminados por Deus, segundo a proposta dele, dizermos: sim, eu creio. E todas essas, como por exemplo, isso vamos ver, vocês podem ver no www.revistacatólica.com sobre Maria. A maioria desses dogmas marianos, Maria não todos os dogmas marianos, todos os dogmas das verdades cristãs estão mergulhadas em fé e em razão. Todas essas que eu acabei de falar, por exemplo, Deus único, Deus misericordioso, Virgindade de Maria, por exemplo, a existência do purgatório, todas elas são certezas da fé, mergulhadas na fé e na razão. Logicamente não vamos destrinchá-las todas aqui, porque não teríamos como produzir esse vídeo. Mas temos todas essas explicações, e temos essas explicações no site, vamos ter essas explicações, se Deus permitir, em nossos vídeos. Isso se chama apologética, defesa da doutrina utilizando os argumentos. Então, eu vou sugerir para vocês os dogmas da fé de Felipe Aquino, do professor Felipe Aquino, que nada mais é do que o que eu acabei de falar. São
o elenco de toda, vamos dizer, o conjunto dos dogmas e por que eles foram formulados, com a explicação da fé e da razão para que eles existam. Ok? Até o próximo vídeo.